E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, tudo certo com vocês? Sempre naquela paz de Deus? Muito bem. Vamos dar seguimento aí às novas aulas da Escola de Ciências da Vida, aí tratando sobre bioquímica, uma coisa que muitas pessoas já me pediram para falar e tá mais do que na hora de começar a falar sobre bioquímica, né? E aquela clássica primeira aula, que dá uma introdução do tópico, contar um pouquinho de história para vocês. A bioquímica, de fato, é uma coisa absurdamente importante para todos os profissionais da área da saúde, e também profissionais que não são da área da saúde, por exemplo, biólogos, mas que têm que entender os processos relacionados com a vida, e a bioquímica estuda muito isso. Então, nessa primeiríssima aula de bioquímica, né, eu já falei, nós vamos tratar de um pouquinho das definições gerais da bioquímica, o que ela é, de fato. Contar a história, assim como todas as primeiras aulas, o que é a bioquímica e o que ela representa para nós. E vou dar a direção dos tópicos para estudo, o que nós iremos ver aí nas próximas aulas, nosso curso de bioquímica. Vamos começando com aquela definição clássica, a palavra bioquímica. Dois termos que se uniram para formar uma estrutura só. Bio, que é vida, e a química, que explica por si o seu próprio termo. Então, a bioquímica nada mais é do que o estudo da química dos seres vivos, né? O que os seres vivos produzem de compostos químicos. A bioquímica é encarregada de entendê-los e estudá-los. E para a gente conhecer um pouco da história da bioquímica, a gente tem que ir lá para o século XIX. De fato, a bioquímica a gente pode até tentar entender ela bem antes do século XIX. A curiosidade do ser vivo em entender a vida, entender os processos vitais da fisiologia, da patologia de um modo geral, também remonta à história da bioquímica, né? A história da ciência de um modo geral. Mas no século XIX, que as ferramentas já estavam um pouco mais avançadas, né, os cientistas da época procuravam entender as conversões químicas que aconteciam em plantas e animais, né? Que a gente inclui aí também os seres humanos, né? Aquela conversão mais clássica, né, foi a conversão aí da ureia, né? Muitas pessoas acreditavam nessa época que se era um produto químico oriundo de um ser vivo, ele não poderia ser obtido sinteticamente. Isso foi derrubado quando conseguiu produzir ureia a partir de amônia, né? Um composto inorgânico produzindo um composto oriundo de seres vivos, né? Então, nessa época, a bioquímica ainda não existia. Ela era apenas um compêndio aí da química orgânica, era mais considerada como química biológica ou química fisiológica. Quem deu a introdução para o nome da bioquímica foi esse cara, o Carl Newberg. Ele propôs aí esse termo bioquímica, que ele começou a estudar os processos de fermentação, né? Ou seja, a produção de energia sem o consumo de oxigênio. Ele estudava isso em bactérias e tal. E ele fez um postulado aí, os princípios da bioquímica, que ele produziu esse nome aí. E se nós pensarmos também na história da bioquímica, se formos remontá-la, com certeza nós iremos evidenciar as enzimas, né? Então, se fala bioquímica, pensa logo em enzima. Que, de fato, o começo da história da bioquímica, né, o termo, o início dela, foi com o estudo das enzimas. Aí isso foi se aprimorando, tal, a necessidade de entender mais, não só sobre enzimas, foi crescendo. Aí teve aquela subdivisão, a produção da biologia molecular, que ela se dividiu um pouco da bioquímica, mais para estudar os processos de sinalização, comunicação celular, interação com o meio, né? E a bioquímica ela se propôs mais a estudar a parte de metabolismo, né? A conversão, de fato, das moléculas aí no organismo. Mas as duas são uma ciência só, né? É o estudo da química dos seres vivos. E na bioquímica, aqui, para as nossas aulas, nós vamos ter alguns tópicos importantes para estudo, né? Então, o que a bioquímica pode estudar? O que nós vamos dividir a bioquímica aqui para as aulas do curso de bioquímica da Escola de Ciências da Vida? Nós podemos dividir na parte de estrutura e função das moléculas e macromoléculas, que são importantes para o bom funcionamento e estrutura dos seres vivos. Estuda a parte de bioenergética, ou seja, de que maneira o organismo se mantém em meio a um universo que é energeticamente desfavorável. Como é que ele catalisa e utiliza a energia química para manter e proliferar a vida. Isso é um tópico importantíssimo estudado na bioquímica.
é o terror de muita gente, mas bioenergética não é tão complicada assim, como vocês irão ver aí nas próximas aulas. As enzimas, né, seria um sacrilégio não estudar enzimas aqui na bioquímica, porque é aquilo que eu falei. A história da bioquímica começa com as enzimas e nós estudaremos estes produtos aqui nas aulas da Escola de Ciências da Vida. E também a parte mais clássica da bioquímica, que é o estudo do metabolismo, que é a produção de lipídios, produção de aminoácidos, quebra e produção de carboidrato, de nucleotídeos, enfim, de várias coisas. Isso também é muito estudado na bioquímica. E quando a gente fala das moléculas estudadas, né, esse último ponto que a gente fala do metabolismo, e também aquele primeiro ponto que é a estrutura das moléculas, a gente pode estudar a água, bater um adendo aqui, a água ela não é um composto orgânico, ela é um composto inorgânico. Porém, ela tem uma função determinante para fazer com que as reações químicas nos organismos vivos ocorram. Então ela é o principal catalisador das reações, né? Ela fornece o meio adequado para as reações acontecerem e é a coisa mais abundante nos seres vivos, né? Nos seres humanos, por exemplo, 70% do nosso organismo é água. Então faz muito necessário estudar a água num contexto biológico. O estudo dos carboidratos, né, que são os açúcares de um modo geral, os aminoácidos, os lipídios e os ácidos nucleicos, os produtos que compõem o DNA e o RNA. Certo? Como eu falei para vocês que a bioquímica ela tem uma diferenciação, em certo ponto, com a biologia molecular, nessa parte, a bioquímica e a biologia molecular conversam muito. Então, se a gente for pegar aqui, na bioquímica nós estudaremos especificamente os carboidratos e os lipídios. Os aminoácidos e os ácidos nucleicos, eu vou discutir com vocês nas aulas de biologia molecular. Eu já fiz uma aula aí falando sobre os aminoácidos, proteínas. Vai ser feita uma aula também para os ácidos nucleicos no tocante à biologia molecular. Aqui, no curso de bioquímica, nós vamos estudar a água, carboidratos e lipídios sobre estrutura e função das macromoléculas. Aí o metabolismo, nós vamos estudar o metabolismo de todas essas moléculas aí. Beleza? Para quem quiser estudar mais a fundo a bioquímica, este é o livro de referência para todas as horas, que é o Princípios de Bioquímica do Leninger, né? Só que não é o Leninger agora que escreve mais os princípios de bioquímica, é o Nelson e o Cox. Mas esse livro é o livro de referência para todos aqueles que desejam aprender realmente sobre bioquímica. Então eu sempre vou utilizar ele como a referência principal aí para todas as aulas, tá, ok? Então essa foi a primeira aula do nosso curso de bioquímica, uma aula bem simples, bem rápida, e pode ter certeza que mais aulas virão aí, não só de bioquímica, mas outros cursos também. Se vocês gostaram, peço que deem joinha aí, participem lá no Facebook, curtam a minha página, Escola de Ciências da Vida, participem no grupo, quiser me adicionar, Fernando Mafra. Estarei esperando por todos lá para esclarecer dúvidas ou também compartilhar o conhecimento. Então, forte abraço a todos e fiquem com Deus.